Fazer o que, pessoal? Não dá. Tem episódios que vão ser uma verdadeira mesmo. Porque esse episódio, cara, que decepção. Brincadeira, calma, não precisa começar a me xingar aí nos comentários. Eu sei que você já tava pistola, preparado pra deixar um textão aí falando, pelo amor de Deus, Seth, como assim você não gostou? Nada disso, gente. É porque ele literalmente, pra você que assistiu esse quarto episódio da segunda temporada de Dandadan, você sabe muito bem que foi uma verdadeira E por que eu digo isso? Meus amigos, o corpo daquela minhoca, com todo o respeito do mundo, ela parecia nada mais, nada menos do que, né, entendedores entenderam, né? E sabe o que é o pior de tudo? Eu assisti esse episódio almoçando, então, tipo assim, foi uma tristeza. Gente, já deixa nos comentários com a hashtag aliens qual que foi a sua nota de 0 a 10 pra esse episódio de hoje. Queria já deixar claro que eu gostei bastante do episódio, principalmente do final ali, que foi bem emocionante, diferente de tudo que a gente teve até o momento nessa temporada. Então, se você já deixou o like no vídeo, se inscreveu no canal, ativou o sininho e deixou o seu comentário com a sua nota do episódio, vem comigo pra minha análise de hoje desse quarto EP com comentários a respeito de tudo que tá rolando em Dandadan. Bom, o episódio de hoje ele já começou cheio de consequências, né? Porque a gente pode ver todo o desastre que tá rolando ali na cidade por conta da erupção do vulcão, mas o episódio ele nem perde tempo, ele já sai explicando, deixando estampado na nossa cara o motivo do porquê que aquilo tá acontecendo. Eu não sei se vocês lembram, na última análise do episódio 3 que eu trouxe aqui no canal, eu comentei que eu não tinha entendido muito bem se era eu que não tinha prestado atenção em algum ponto do episódio, mas que tava meio confuso essa questão de por que o vulcão entrou em erupção. Afinal de contas, será que na verdade a família Quito tava certa? E não era nada disso. A erupção do vulcão tava totalmente ligada com as fontes termais do lugar e que na realidade todo esse papo de sacrifícios pro deus serpente, na verdade era só uma má interpretação de tudo que foi aprendido ao longo dos anos pelo povo local. Ou seja, nossos queridinhos estavam certos e a família Quito obviamente estava errada. E logo depois dessa explicação inicial, a gente já tem o que? Adrenalina, ação. A Momo simplesmente pega o corpo dessa minhoca morta e começa a arrastar, jogar de um lado pro outro. E aí rapidamente a gente vê que na verdade ela tá levando a minhoca pra direção lá das águas termais, pra justamente conectar uma parte da minhoca nessa parte das fontes e a outra parte meio que usar de propulsão pra utilizar da gosma da minhoca, pra só assim de alguma forma conseguir apagar o fogo causado por toda a destruição do vulcão. E é como eu falei no início do vídeo, na moral, essa parte do episódio foi complexa de assistir porque realmente aquela minhoca parecia complicado. Depois desse início bem agitado, a gente já tem a opening do episódio. Papum, a gente passa por isso e volta. E a gente tem a Momo tentando lidar com toda a situação, porque ela literalmente criou uma mangueira do corpo de bombeiros improvisada com o corpo de uma minhoca morta. É meio loucura quando você para pra pensar e falar isso em voz alta, é meio estranho, né? Mas ela tá tentando fazer o que ela pode pra ajudar. Porém, a família Quito, como era de se esperar, não ia deixar barato isso. O pessoal ali tá super irritado, falando que tudo isso é culpa da Momo e dos seus amiguinhos, quase como se fossem os vilões do Scooby-Doo, reclamando das crianças encheridas. E a Momo aproveita pra tirar uma com a cara da velha, porque simplesmente os caras mudaram de ídolo do nada. Antes eles adoravam o deus serpente, agora já é o deus vulcão. É uma hipocrisia danada essa galera, né? Dá pra ver nitidamente que o traço nesse episódio ele tá um pouquinho mais fininho, justamente porque eles incrementaram muito nas cenas de ação. Eles não deixaram a desejar, a gente realmente tem muita sequência de ação nesse episódio, e por conta da animação estar mais fluida, naturalmente o traço do anime deu uma mudada nesse episódio. Acho que todo mundo conseguiu notar isso. Como eu disse pra vocês, a família Quito não ia deixar barato, então eles já começam a atacar a Momo. Começa literalmente uma briga generalizada ali. E quem aparece pra ter que salvar a Momo é o sacerdote, literalmente aquele cara lá que a gente viu nos episódios atrás, que queria virar um youtuber ali naquele meio do nada. Ele aparece pra salvar a Momo. E aí que vem o plot, do nada um twist bizarro da gente descobrir que na verdade era um cara a serviço da Seiko, a avó da Momo, e que na realidade ele é aprendiz da avó dela. Mano, do nada, assim, eu não tava esperando isso. E é claro que as coisas iriam piorar mais ainda por conta dessa briga generalizada, que cada vez ela vai aumentando, e dessa vez aumentou mais ainda, porque o Didi, no caso, o corpo do Didi possuído pelo olho demoníaco aparece, né? O nosso Evil Eye, ele faz a sua aparição pra chegar atrapalhando o plano da Momo por completo, furando o corpo da minhoca com aquela bola de energia roxa. E é claro que não é só a minhoca que ele ataca, ele começa a perseguir a Momo e todo mundo que tá ali. Só que aí vem um momento do episódio que, meu Deus do céu, eu preciso fazer um desabafo rápido aqui com vocês, galera. Eu não acredito que a Momo salvou a velha da família Quito. O que me deu de agonia vendo a Momo defendendo essa velha, mesmo depois do corpo da minhoca ter caído em cima da família Quito, e a Momo, sabe, tanto faz, tanto fez, nem ligou pra isso. Aí agora quer salvar essa velha Quito? Não entendi legal isso aí não. Literalmente o olho demoníaco ia matar essa velha, mas a Momo ajudou. Não gostei muito disso não, sendo bem sincero. Por mim, podia deixar ela aí de Vasco. Mas de acordo com a personagem, não é que ela queria salvar essa mulher, e sim que ela não queria transformar o Didi num assassino. O que eu não sei se eu concordo muito com essa linha de raciocínio, porque aí eu até lembro talvez de Jujutsu, com a questão do Sukuna e do Itadori. Se o Sukuna assume o corpo do Itadori e faz uma chacina, não é o Itadori que tá fazendo isso, né? Por mais que seja o corpo dele, não é ele fazendo. Então esse papo, pra mim, ele não cola
rola muito, não sei se pra vocês ele faz sentido. Eu entendo o ponto de vista da personagem, só pra deixar claro, mas não significa que eu concorde 100%, até porque, né, ele está sendo controlado. A Momo aproveita o momento pra tentar interrogar, né, o Didi possuído ali, pra perguntar onde é que tá o Okarun, afinal de contas o menino tá sumido. E como eu disse pra vocês, a briga generalizada continua, porque, mano, é muita sequência de ação nessa parte do episódio, diga-se de passagem, tá muito maneiro, realmente tava bem caprichado. E quando mais um momento a Momo vai precisar de ajuda, ela é salva mais uma vez, só que dessa vez pelo ET boxeador que a gente já viu lá na primeira temporada. Ele aparece do nada pra salvar a Momo e junto com isso uma nave espacial. Pois é, tava demorando pros ETs, né, pros alienígenas aparecerem e tomarem conta de Dandadan. Já tava com saudade deles, inclusive. Mas o melhor de tudo, cara, é que a nave alienígena, ela aparece e literalmente ali, saindo do raio sugador ali. Se bem que essa palavra é meio estranha, né? Raio sugador. Mas o raio ali dos alienígenas debaixo da nave, quem que tá lá? A avó da Momo numa pose de heroína, bereza, assim, muito maneiro. Só que aí, ao mesmo tempo conectado com esse momento ultra épico, a gente também tem uma situação bem constrangedora por dois fatores. A musiquinha que estão cantando lá da nave alienígena, que fica uma vibe de musiquinha de elevador muito esquisito. E ao mesmo tempo fica mais de 1 minuto sem acontecer absolutamente nada no episódio. É um encarando o outro e todo mundo tipo, e aí, ninguém vai fazer nada? Por favor, vamos dar continuidade aqui? Mas depois desse constrangimento rápido, a Seiko pula e parte pra porrada com o olho demoníaco simplesmente com um taco de beisebol. E é interessante observar que a gente literalmente tá vendo a avó da Momo, que é uma idosa, por mais bonita que seja, partindo pra cima no soco, apenas contando com a sua força física pra cima de um espírito, cara, do olho demoníaco. É absurdo isso aí, baita feito, tá? Só que aí mais uma pessoa aparece pra adentrar nessa batalha, que é literalmente o boneco de biologia que a gente também vê lá na primeira temporada. E aí o episódio pra mim ele entra no ápice dele, porque começa uma música engraçada, fica um clima gostoso, a animação tá maneira, a luta tá legal, e ele parte pra cima correndo daquele jeitão dele na direção do olho demoníaco. Só que aí que tá, tudo isso era na verdade um plano super elaborado, que quando você vê esse cara partindo pra cima do Didi possuído, você já sabe, pô, não vai dar. É óbvio que ele vai morrer, ele vai ser destruído, ele vai perder, é inevitável. Só que tudo isso era um plano muito bem bolado por eles. Exatamente no momento que o olho demoníaco aplica um socaço nesse boneco, eu pensei levemente no meu subconsciente, não é possível. Eles não vão fazer o que eu acho que eles vão fazer. E era exatamente isso que aconteceu. Como vocês sabem, eu não li o mangá ainda, então eu não tinha ideia do que poderia rolar. Literalmente, dentro do corpo do boneco, eles colocaram um encantamento que, ao ser ativado, fazia com que todas as partes desse corpo desse boneco se reconectassem em volta do corpo do Didi possuído. Assim, meio que reconstruindo o boneco, só que por cima do corpo. Absurdo. De verdade, assim, eu achei muito criativo o jeito que eles fizeram pra poder conter o olho demoníaco, até porque a gente sabe que ele é mais poderoso em tese, e justamente por conta da avó da Momo só poder contar com a força física naquele momento, apesar de que eles estavam em vantagem numérica, tinha a Momo, a avó dela, o ET lutador e o boneco também, além da família Kito se contar com eles. Então eles tinham a vantagem da quantidade, porém na questão de poder bruto eu acho que o olho demoníaco deve ser superior, pelo menos eu acho. Porém eu acho que foi bem criativo o jeito que eles fizeram pra conter o problema, até porque acredito eu que de alguma maneira eles vão ter que colocar o olho demoníaco pra ficar do lado deles, pelo menos dá pra ele um objetivo em comum. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu sei que depois disso eles continuam usando a gosma lá da minhoca pra poder acabar com todo o fogo e o caos causado pelo vulcão. A Seiko aparece pra dar uma bronca no aprendiz dela, que aparentemente não fez nada, ou não fez tão bem, e rola uma piadinha que pra mim é uma das melhores do episódio, que é literalmente a Seiko comentando com o boneco ali. Ele questiona, o que eu faço com os meus órgãos, pô? E ela simplesmente solta a frase, bota numa sacola de supermercado, sei lá. Sensacional. A Momo em seguida vai atrás do Okarun, nesse momento ela já tá desesperada, porque no ponto de vista da personagem, ela acha que o Okarun morreu, provavelmente. E aí rola pra mim o que é o ápice do episódio. Por mais que tenha sido muito legal toda a cena de ação, eu acho incrivelmente que esse momento que eles pesam um pouco o clima, a parada fica mais séria mesmo, o tom muda completamente, é um momento de brilho pro episódio, porque a gente tem a Momo realmente reflexiva com a possibilidade do Okarun ter morrido, ela ao mesmo tempo não quer aceitar isso, prometeu que ia salvar ele, então ela tenta de toda forma deixar claro pros outros ali, não, eu vou salvar ele, eu vou atrás dele, eu vou entrar na lava se for preciso, mas eu vou dar um jeito. Só que aí do nada a Chiquitita pega, usa a nave espacial pra tirar uma quantidade enorme ali de magma, que formou meio que a espécie de um ovo gigante ali, uma cratera, pra fora do buraco. A Momo não perde tempo, chega ali de forma super duvidosa, abre completamente essa cratera aí, e quem que tava lá dentro? O nosso menino, simplesmente protegendo numa cena fofíssima a velha Turbo no gato. Olha bem pra essa cena, pelo amor de Deus, você não vai me falar que ele não tá protegendo ela? A vovó Turbo simplesmente sai dali pistola da vida, não quer saber, não vai agradecer ninguém, a gente sabe que ela não vai agradecer por nada. E aí rola mais um momento belíssimo desse episódio, que eles fazem muito bem, a direção eu acho que manda muito bem, que é o Okarun interagindo ali com a Momo, eles conversando, tentando explicar o que houve, o Okarun explicando que ele não teria sobrevivido se ele não tivesse ido atrás da vovó Turbo pra salvar
salvar ela. E é muito bonito o Okarun pedindo desculpa, até que chega naquele momento clássico dos dois com vergonha, ou melhor, nesse caso só o Okarun com vergonha, ele acaba caindo ali numa posição um tanto quanto constrangedora, ele fica daquele jeitão que a gente já sabe, mas a Momo não quer nem saber, ela só tá muito grata, muito feliz que ele está vivo, que o amigo dela, por quem ela claramente tem sentimentos, tá vivo naquele momento. E isso acaba consequentemente gerando uma cena muito bonita. É um momento emocionante que eu acho que dá um grau pro fim do episódio. Assim, de verdade, já vou soltar minha nota pra vocês, não vou enrolar muito não. 8. Essa é a minha nota pra esse episódio de hoje, tá? Eu gostei bastante também. Eu achei que a gente teve momentos muito criativos, a animação tava muito boa, as cenas de ação foram legais. Senti falta do Okarun um pouco? Senti, claro, eu gosto muito, é o protagonista que eu tenho um carinho, mas eu não deixo de ficar curioso do que vai acontecer daqui pra frente, o que eles vão fazer agora exatamente. Eles vão se unir com o Didi, possuído mesmo? Ele vai em algum momento se destransformar? Eu tô muito confuso agora, ansioso também pra saber do futuro. Mas no geral, um episódio muito bom. Ainda não é um episódio nota 9, nota 10 na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. E como sempre, eu tô ansioso pra ver o Okarun brilhando, transformado novamente, usando o poder dele, porque eu quero continuar vendo essa evolução de poder do nosso protagonista. Até semana que vem com o episódio 5. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!